Segundo o levantamento do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de idosos acima dos 65 anos cresceu quase 58% nos últimos 12 anos aqui no Brasil. Mas como é que essa população pode conquistar uma velhice saudável, bem-sucedida e ativa? Quem compartilha dicas e insights científicos de como ter um envelhecimento longevo, pleno e feliz é o especialista em gerontologia, o professor de educação física, o Ney Messias Júnior, que vai dividir um pouquinho conosco sobre esses aprendizados, um pouquinho de conhecimento. Professor, bom dia, obrigado por receber o nosso convite. Bem-vindo aqui na Jovem Pan, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan de Joinville. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, professor. Já quero começar lhe perguntando, e o brasileiro está se preparando para viver na velhice ou ainda não aprendeu, professor? Nem o brasileiro e nem a sociedade brasileira. Muito mais a sociedade brasileira. Tá? Na verdade, eu creio que a sociedade no mundo inteiro precisa se preparar para essa nova velhice. A sociedade brasileira mais ainda. No Brasil, nós ainda achamos que velhice é sinônimo de doença, que velhice é sinônimo de fragilidade, e que a pessoa idosa é uma pessoa improdutiva. E a gente precisa mudar isso, porque exatamente é essa forma de pensar que constrói e perpetua o maior de todos e mais universal de todos os preconceitos, que é o etarismo, que é o preconceito contra a idade. Portanto, também acaba afetando os jovens, mas principalmente vitimizando a pessoa idosa. Professor, e o senhor enfatiza, a importância da saúde cognitiva e também das práticas integrativas para um envelhecimento saudável. Quais são os principais pilares, na opinião do senhor, dessa abordagem integrativa e também como que elas contribuem para uma velhice mais ativa e plena? Bem, são 6 os eixos, né? Eu te diria que se você fizer um scorecard, né? Dar nota de 0 a 5 para esses 6 eixos que eu vou falar para você, se pelo menos nesses 6 eixos você estiver tirando notas de 3 adiante, você estará construindo um envelhecimento bem-sucedido. E aqui eu falo de sono reparador, pelo menos 7 horas de sono por dia, atividades físicas, pelo menos 5 vezes na semana, uma atividade física moderada, uma bela caminhada, por exemplo. Alimentação balanceada, se preocupar em colocar para dentro os macro e micronutrientes necessários, essenciais. Gestão do estresse, algo que adoece muita gente. E aqui eu falo de uma meditação, de um yoga, de um tai chi chuan, enfim, algo que faça você manejar o estresse do seu dia a dia. Supressão de consumo de substâncias tóxicas, não existe protocolo seguro para cigarro. Se você fuma, a sua saudabilidade está longe de você. E com relação a álcool, consumo muito comedido de álcool. E, por fim, as nossas conexões sociais, a saúde das nossas relações, sabe? Perceber se você está sendo tóxico nas suas relações ou se você está deixando com que pessoas tóxicas se aproximem de você. Esses 6 eixos são cientificamente comprovadamente, construtores da tua saudabilidade e de um envelhecimento bem-sucedido. A pergunta que sempre me faz eu devo me preocupar com isso a partir de que idade? O quanto antes, né? Porque se você opta por equilibrar esses 6 eixos de saudabilidade na sua vida, você vai ser uma pessoa melhor em qualquer idade da sua vida. Professor, tem sempre aquela brincadeira que diz, os meus primeiros cabelos brancos vieram por causa da questão financeira, né? Tem muita gente que faz essa brincadeira. E aí eu quero perguntar para o senhor em cima disso, como é que é a influência das finanças nesse processo de envelhecimento? Como é que a gestão financeira pode impactar de alguma forma a qualidade de vida dos idosos? E quais são, as principais recomendações que o senhor daria para garantir uma estabilidade financeira durante a velhice? Bem, eu diria que o Brasil não é um país, culturalmente, não é um país que estimule um saber, uma expertise de finanças, pessoais na nossa cultura, né? A gente, geralmente, nós não temos uma inteligência financeira. Agora, o eixo saúde financeira é um eixo meio controverso com relação ao envelhecimento bem-sucedido. Você deve, tanto quanto eu, conhecer algumas pessoas, por exemplo, que têm conforto financeiro, mas que não têm saúde, em função da sua pouca consciência e das suas escolhas e atitudes equivocadas. São pessoas que, apesar de terem dinheiro, fumam,
bebem demais, são sedentários, dormem pouco, enfim. Então, o dinheiro pouco vai adiantar para essas pessoas. Assim como o oposto é verdadeiro também. Eu conheço pessoas que têm algumas dificuldades financeiras, mas que têm um nível de consciência mais elevado, portanto, acabam tendo uma saudabilidade muito melhor do que aquelas que têm as suas finanças em dia. Agora, obviamente, e quando você chega a partir dos 60 anos, você vai ter algumas necessidades que o dinheiro pode te suprir, né? Então, por exemplo, acesso a bons remédios, acesso a boas alimentação, a boa alimentação, acesso a uma boa academia. Então, tudo isso são coisas que o dinheiro provém para você, né? Então, sim, é importante, é, caso você tenha um nível de consciência elevado com relação à sua saúde, é importante que você tenha uma saúde financeira. Bem, na velhice, o que é que acontece é que muitas vezes, ao se aposentar, né, a nossa renda cai. E se você não teve a capacidade de fazer reservas, né, de ter uma previdência particular ou de qualquer monta para garantir o seu sustento, você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar continuar trabalhando, né? E aí é muito importante que você tenha a capacidade de se reinventar. Eu, por exemplo, eu tenho 62 anos de idade. Aos 58, eu fiz duas outras formações. Você está me chamando como professor de educação física, eu sou um educador físico, apesar de não atuar na área mais hoje, eu sou um especialista em gerontologia e me formei aos 59 anos no Instituto Einstein, né? E fiz também uma formação em Mindfulness na Universidade Federal de São Paulo. Essas são as duas grandes áreas de atuação da minha vida hoje e que me fez escrever o livro De Volta ao Começo, que é o livro que estimula essa entrevista hoje. Então, essa capacidade de se reinventar é muito importante para que você continue gerando novas receitas ao longo da sua vida. Professor, quero muito te agradecer pelo nosso bate-papo, foi muito esclarecedor, desejar cada vez mais saúde e sucesso para o senhor e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo espaço e um bom dia aí a toda a população de Joinville. Muito bem, conversamos com o especialista em gerontologia, professor de educação física, Ney Messias Júnior, ao vivo conosco aqui na programação da Jovem Pan.